Oi, eu sou a May Mortari e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Sombria e Solitária Maldição da Brigid Kemmerer. Sombria e Solitária Maldição é o primeiro livro da série Cursebreaker da Brigid Kemmerer, que foi lançado aqui no Brasil pela Plataforma 21 com tradução da Carla Bitelli. E é um super lançamento, ele saiu aqui no Brasil no dia 14 de abril e eu tava tão ansiosa pra ler que eu comprei ele na pré-venda e comecei a ler no dia que ele foi lançado pra poder trazer pra vocês logo a resenha e contar o que eu achei desse livro, que tinha, assim, tudo pra conquistar totalmente o meu coração por ser o tipo de história que eu mais gosto, que é uma fantasia dark envolvendo maldição, envolvendo pessoas do nosso mundo que vão parar no mundo de fantasia. Então agora eu quero contar um pouquinho pra vocês sobre o que eu achei desse livro, lembrando que se você tiver interesse de comprar esse livro, o link tá aqui embaixo no box de descrição. E se você gosta dos vídeos de resenha de fantasia, já deixa o seu like e se inscreve no canal se você for novo, porque aqui a gente fala bastante sobre isso. Em Sombria e Solitária Maldição, a gente vai acompanhar a história do Ren, que é o príncipe herdeiro de um reino chamado Emberfall, que é um reino de fantasia que não fica no nosso mundo. E o Ren se envolveu com uma feiticeira, a Lilith, que é uma feiticeira poderosíssima, porque lá em Emberfall as pessoas acharam que seria uma boa ideia eliminar, matar todos os feiticeiros, e a única que sobrou foi ela, então a magia acabou indo toda pra ela. E ela é uma feiticeira extremamente poderosa, e isso não podia dar certo, mas eles fizeram. E o Ren era esse príncipe super irresponsável no passado que se envolve com a Lilith e que depois acaba dispensando ela e gerando uma super raiva dessa feiticeira, que então pra se vingar acaba colocando uma maldição nele, que é ele precisa encontrar uma mulher pra amá-lo. Isso pra ele parecia muito fácil no começo, porque o Ren sempre se achou uma pessoa super desejável, um príncipe que todo mundo ia querer ficar, mas que tá se revelando uma missão muito mais difícil que acabou colocando todo o reino dele em perigo. Essa maldição funciona com um looping de tempo. O Ren, ele tem uma estação pra fazer uma mulher se apaixonar por ele, que seria por volta de uns 3 meses. Ao fim dessa estação, se a mulher escolhida não se apaixonar por ele, ele se transforma em um monstro, e esse monstro, a cada vez que ele se transforma, é um monstro diferente. Esse monstro sai, mata um monte de gente, destrói tudo, e no momento em que ele morre, o tempo volta pro começo da estação. Só que o tempo fica parado só dentro do castelo Iron Rose, que é o castelo onde ele mora. Lá fora, fora dos muros do castelo, o tempo tá correndo normalmente. Então, enquanto o castelo tá preso em um eterno outono, o reino dele em Emberfall tá vivendo várias estações sem nenhum comandante, sem nenhum governo, sem família real, basicamente à deriva. E isso acabou colocando o reino dele de Emberfall em um super perigo por conta das invasões do reino vizinho, que é um reino comandado pela temível rainha Caris Luran, que é uma mulher que destrói absolutamente tudo, e o exército dela é violento e agressivo e mata todo mundo. E o Ren, enquanto isso, vendo o povo dele passar por tudo isso, sabendo que o povo dele está morrendo, ele está preso dentro dos muros de Emberfall, tentando quebrar essa maldição para que ele não seja mais um problema para o reino dele quando ele se transformar em monstro outra vez. Acontece que o Ren já tentou isso 300 vezes, mais de 300 vezes, e até agora não deu certo. Ele ainda não conseguiu encontrar uma mulher que o ame, e agora ele tá vivendo o que vai ser a última estação dele. Depois dessa estação, caso a mulher escolhida não se apaixone por ele, ele vai se transformar no monstro pra sempre, destruir tudo e não tem outra chance, o reino acabou, Caris Luran vai invadir, todo mundo morre, e basicamente esse é o problema que o Ren tá tendo que lidar aqui. E pra isso ele conta com a ajuda apenas de uma pessoa, que é o Gray, o comandante da Guarda Real, que é o único sobrevivente dentre todos os guardas e o exército, a família real. E todo mundo que não desertou basicamente morreu. O comandante Gray tem essa habilidade dada a ele pela própria Lilith de atravessar para o nosso mundo que corre em paralelo a Emberfall. E depois das primeiras estações, quando o Ren percebeu que nenhuma das mulheres do reino ia se apaixonar por ele, ele começou a apelar para mandar o Gray para o nosso mundo, para que ele encontre alguma mulher disposta a ajudá-lo a quebrar a maldição. E ele tem feito isso já algumas vezes, mas até agora não deu certo. Nessa última estação, o Gray tá no nosso mundo procurando uma mulher que aceite ser levada pra Emberfall, quando de repente ele é atacado por uma garota, a Harper, que achava que ele tava machucando uma outra mulher. A Harper ataca ele, ela é super protetora, ela pula em cima dele, e ele acaba ficando sem tempo e ele leva ela pra Emberfall. Então a Harper, ela cai lá totalmente sem saber o que tá acontecendo, com ódio de todo mundo, que eu também teria, porque ela acabou de ser sequestrada
por um cara estranho e foi parar num mundo esquisito. A Harper tá com muito ódio, ela quer ir embora e eles não sabem como, porque o Gray só pode atravessar pro nosso mundo uma vez por estação e ele já atravessou, e ela acaba ficando presa com eles em Emberfall. A Harper também tem muito ódio porque ela mora sozinha com o irmão e a mãe dela que tá com câncer terminal, e a família dela é cheia de problemas deixados pelo pai, que era envolvido com agiotas e outros criminosos, mas que abandonou a família e fugiu e ninguém sabe onde ele tá. Então o ódio dela, além de ser voltado ao Gray e ao Ren por terem sequestrado ela e levado ela para um mundo estranho, também tem a ver com o fato de que ela queria estar presente para ajudar a família dela e agora ela não sabe nem dizer como que eles estão, se a mãe dela tá viva, se o irmão dela tá bem, ou o que aconteceu por lá. Depois de um tempo, ela acaba conhecendo melhor o Ren e o Gray e os motivos que levaram eles a levar ela até Emberfall. E com isso, ela e o Ren bolam um plano que envolve fingir que ela é a princesa de um reino fictício chamado DC. E o nome do reino DC é aleatoriamente criado pela Harper no momento em que ela vai dizer que ela é de Washington DC. E as pessoas não sabem o que é isso e entendem que ela é a princesa do reino de DC. E a partir daí eles improvisam um plano que talvez dê certo, mas talvez dê muito errado. O livro é uma recontagem da Bela e a Fera, envolvendo vários outros elementos, envolvendo o nosso universo, envolvendo guerra, fantasia dark, monstros, feiticeiras, e ele tinha todos os elementos para ser um livro 5 estrelas para mim. Ele acabou não sendo, ele acabou sendo um livro 4 estrelas, ou seja, uma leitura muito boa. E eu vou contar pra vocês o que aconteceu que tirou essa última estrela da minha leitura, mas primeiro eu vou contar um pouquinho mais das coisas que eu gostei nessa história. A primeira delas foi a Harper. Eu acho que a Harper, ela é uma heroína que ajuda a gente a se sentir muito representada. É uma personagem muito boa de entender, ela tem um desenvolvimento muito bom ao longo da história. Ela passa de uma garota que não sabe onde tá pro centro de um possível último plano para salvar o reino de Emberfall, e ela faz isso de uma forma tão natural e é assustadora. É o tipo de coisa que faz a gente pensar se a gente seria capaz de lidar com as coisas tão bem quanto a Harper lida, e eu tenho certeza que eu não teria essa habilidade que ela tem de comandar, de se colocar ao lado do príncipe nesse momento de guerra e de perigo. E a Harper, ela vive em situação de perigo nos dois mundos. No nosso mundo, ela tem que lidar com a fuga do pai, os agiotas, as dívidas, as coisas com que o irmão dela se envolveu, a morte da mãe dela, que tá cada vez mais próxima. E em Emberfall, ela tem que lidar com guerra, com a maldição, o monstro, a feiticeira e mais um monte de coisa. E ela é uma personagem tão forte, ela se dá tanto pros problemas que você acaba sentindo que aqueles problemas são muito possíveis de resolver, porque a Harper dá essa sensação pra gente. Ela é uma protagonista muito boa. O Ren, por outro lado, ele é um protagonista muito diferente. As narrações do livro, elas se dividem em primeira pessoa do Ren e da Harper, então tem capítulos em que a gente vai ver o ponto de vista de um ou do outro. E o Ren, ele é um personagem completamente diferente. Ele é um personagem muito quebrado já, muito triste por conta das 300 chances que ele teve de quebrar essa maldição, por conta de tudo que ele sabe que a criatura em que ele se transforma já fez, apesar de ele não ter memórias de quando ele é esse monstro. Ele sabe o que aconteceu, ele sabe que ele matou muita gente, ele sabe que ele matou pessoas importantes pra ele, e isso faz ele ser um personagem triste, um personagem que vive pra tentar quebrar essa maldição e tentar salvar o que sobrou do povo e do reino dele. O terceiro personagem dessa história, que é o Gray, ele foi o meu personagem favorito porque eu acho que a evolução do Gray dentro do livro é uma evolução muito boa, e ele é um personagem em que você pode confiar. Ele é um personagem muito bem elaborado e com várias camadas, e ele não sai em nenhum momento. Sabe quando a gente torce pra aquele personagem sair da personalidade dele e fazer alguma coisa diferente, porque tá acontecendo alguma coisa muito ruim e ele tem que fazer alguma coisa? Não, o Gray não sai da caracterização dele em nenhum momento. Então, em vários momentos ele me dava muita raiva, em outros muita alegria por saber que tipo de personagem ele é. E eu amei os elementos, as camadas todas que a autora colocou no Gray, que fez ele ser um personagem tão importante pra mim, um personagem incrível. Os três personagens são muito bons, mas eles também têm a ver com as coisas que eu não gostei no livro, que eu vou explicar pra vocês. O começo do livro, eu achei que ele se desenvolve de uma forma muito rasa. A gente começa a história sem saber quem é a Harper, sem saber muito bem quem é o Ren. A gente é pego de surpresa pela história. E eu achei que ela começou muito rápido. O começo, eu esperava um pouco mais de cenas no começo, eu esperava conhecer um pouco mais da Harper, mas a gente não tem tempo pra isso, e quando a gente vê, a história já tá acontecendo e ela já tá em situação de perigo, então a gente vai conhecendo a Harper mais do meio pro fim do livro. E o começo do livro é a Harper odiando todo mundo, é o Ren nervoso, e a gente demora muito pra se apegar e conhecer os personagens. Pelo menos pra mim não foi uma tarefa tão fácil. Eu fiquei muito brava no começo da leitura, cheguei a comentar no Twitter que eu achava que eu não ia gostar.
Inclusive, eu faço muitos comentários durante as minhas leituras no Twitter. Se você não me acompanha por lá, acompanha, é @membertari no Twitter e no Instagram também. E eu também não gostei de como a autora, no começo do livro, dá a entender que a Harper é uma mulher diferente das outras, ou é uma garota diferente das outras, porque eu não engulo mais esse papo de ela é a protagonista porque ela é diferente das outras. O que é uma mulher diferente das outras mulheres? O livro descreve em uma cena bem no começo da história que a Harper seria diferente porque ela não ligava pro armário de vestidos que tinha lá no reino pra ela, e o tanto de roupa, e o tanto de luxo, e qualquer mulher se interessaria, qualquer garota se interessaria, mas a Harper não, porque a Harper é diferente. Eu não gosto dessa premissa, faz parecer que ela quis pintar todas as outras mulheres como sendo fáceis de convencer ou compráveis, ou dizer que as mulheres são superficiais, e eu não gostei de como ela colocou isso. Ao longo da história eu acho que ela redimiu essa postura e colocou a Harper de uma forma que deu a entender melhor o que ela é, mas mesmo assim esse começo me deixou incomodada. E a outra é a forma como a representatividade foi incluída no livro, principalmente no começo da história. A Harper em si, ela já é uma protagonista que traz representatividade porque ela tem paralisia cerebral e ela, por conta disso, tem dificuldade com alguns movimentos, mas isso em nenhum momento da história limita ela. O que acontece é que além dessa representatividade, as outras representatividades que existem estão nos mesmos personagens, que são personagens de apoio que não aparecem quase em nenhum momento da história. O irmão dela, a gente descobre no começo da história que é homossexual e que tem um namorado que é negro, então assim, eu achei que essa parte ficou um pouco forçada. Ela quis colocar todas as representatividades em um casal, porque a história dela mesmo só tem personagens brancos, só tem aparentemente personagens héteros. Se algum deles não é hétero, ela não explicou, a J.K. Rowling zoou aqui no livro, e isso acabou me incomodando um pouco. Eu acho que ela se redime no final do livro, porque alguns personagens com representatividade acabam sendo mais importantes no final, provavelmente vão ser importantes no segundo livro, mas eu achei que esse começo de colocar as representatividades todos num lugar e de dizer que a Harper era uma mulher diferente das outras foi uma coisa que poderia ter me feito desistir da leitura e não ter continuado. Porque eu fiquei bem nervosa, mas eu tava tão curiosa com esse livro que eu continuei lendo, mas isso não me agradou no começo de forma alguma. E por conta disso eu tirei essa 5ª estrela do livro. Eu acho que ela poderia ter desenvolvido melhor essa parte, mas eu estou, de qualquer forma, muito ansiosa pela continuação. Foi uma leitura 4 estrelas, gente. Eu não estou de forma alguma falando mal do livro, estou apenas criticando os pontos que eu acho que dava pra ter melhorado aqui e o que não me deixou feliz. Porque é muito difícil a gente encontrar um livro que a gente goste de absolutamente tudo. E esse não foi um deles. Eu não gostei de tudo na história, mas eu gostei muito da história. E eu tô muito ansiosa pelo segundo livro. Ele foi lançado nos Estados Unidos no começo desse ano, em janeiro, e não tem previsão ainda pra ser lançado, então a gente tem que encher o saco da plataforma 21, né? Ler o livro, ficar mandando tweet, perguntando quando sai a continuação. Eu com certeza vou ficar atrás da plataforma 21, vou dar um tempinho, lógico, porque não dá pra lançar os dois de uma vez, né? Se demorar muito pra sair continuação, eu vou dar uma perguntadinha pra eles no Twitter pra ver quando vai ter, porque eu tô muito ansiosa pra saber o que vai acontecer, principalmente por causa do final desse livro, que me deixou muito, muito interessada. Apesar de eu ter achado que ele não me chocou e não me surpreendeu em nenhum momento, eu achei a trama um pouco previsível, mas muito gostosa de ler. Eu não me incomodo com clichês e coisas previsíveis. Eu me importo mais com a narração e os personagens, então pra mim, essa parte tudo bem. Tô muito ansiosa pra ler o resto. Gente, se você tem interesse em ler Sombrio e Solitária Maldição, o link pra compra na Amazon tá aqui embaixo no box de descrição. Comprando pelo meu link você ajuda bastante o canal. Não se esquece de dar o like pra ajudar também o YouTube a divulgar mais o meu vídeo. E caso você seja novo aqui no canal, seja bem-vindo. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra você saber sempre quando eu lançar vídeos novos aqui no Chá de Prosa. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!